A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith, parte 7. O conjunto das vantagens e das desvantagens dos vários empregos, do trabalho e do capital devem, numa mesma vizinhança, ser perfeitamente iguais ou continuamente tender à igualdade. Se numa mesma vizinhança houvesse qualquer emprego evidentemente mais ou menos vantajoso que o resto, então muitas pessoas se acumulariam num caso e outras tantas desertariam no outro, de modo que suas vantagens logo retornariam ao nível dos outros empregos. Este, pelo menos, seria o caso numa sociedade onde as coisas fossem deixadas a seguir seu curso natural, onde houvesse perfeita liberdade e onde todo homem fosse perfeitamente livre para escolher que ocupação achasse adequada e mudá-la tanto quanto ele achasse conveniente. O interesse de cada homem disporia a procurar o emprego vantajoso e afastar o desvantajoso. Os salários pecuniários e o lucro, de fato, em cada lugar da Europa são muito distintos, de acordo com os vários empregos de trabalho e capital. Mas esta diferença origina-se parcialmente de certas circunstâncias dos próprios empregos que realmente, ou ao menos na imaginação dos homens, só levam a um pequeno ganho pecuniário em alguns e contrabalançam um grande ganho em outros. E, parcialmente, da política europeia, que nunca deixa as coisas em perfeita liberdade. A consideração particular daquelas circunstâncias e daquela política dividirão este capítulo em duas partes. As 5 seguintes são as principais circunstâncias que, tanto quanto pude observar, levam a um pequeno ganho pecuniário em alguns empregos e contrabalançam um grande ganho em outros. Primeiro, os próprios empregos serem agradáveis ou desagradáveis. Segundo, a facilidade e pouca despesa ou a dificuldade e a despesa para aprendê-los. Terceiro, a constância ou inconstância do emprego. Quarto, a pequena ou grande confiança que deve repousar naqueles que o exercem. E quinto, a probabilidade ou improbabilidade de sucesso neles. Primeiro, os salários do trabalho variam com a facilidade ou dificuldade, a limpeza ou imundície, a honradez ou desonrabilidade do emprego. Assim, na maioria dos lugares, ao longo do ano, um jornaleiro ganha menos que um tecelão jornaleiro. Seu trabalho é muito mais fácil. Um tecelão jornaleiro ganha menos que um ferreiro jornaleiro. Seu trabalho nem sempre é fácil, mas é muito mais limpo. Um ferreiro jornaleiro, se bem que um artífice raramente ganha em 12 horas, o mesmo que um mineiro de carvão, ganha, que é apenas um peão, ganharia em 8. Seu trabalho não é tão sujo, é menos perigoso e é feito à luz do dia, no nível do solo. A honorabilidade faz grande parte da recompensa de todas as profissões honradas. No ponto do ganho pecuniário, considerando tudo, são geralmente mal recompensadas, como virei a tentar demonstrar. A desgraça tem o efeito contrário. O comércio de um açougueiro é um negócio brutal e odioso, mas na maioria dos lugares é mais lucrativo que a maioria dos comércios comuns. O mais detestável de todos os empregos, o do carrasco, é, em proporção à quantidade do trabalho feito, melhor pago do que qualquer outra ocupação. A caça e a pesca, os empregos mais importantes da humanidade no estado rude da sociedade, tornam-se, em seu estado avançado, seus entretenimentos mais agradáveis e perseguem por prazer aquilo que antes demandavam por necessidade. No estágio adiantado da sociedade, portanto, são paupérrimas as pessoas que fazem comércio daquilo que os outros buscam como passatempo. Os pescadores têm sido os mesmos desde os tempos de Teócrito. Um caçador furtivo, em qualquer lugar da Grã-Bretanha, é pessoa muito pobre. Nos países em que o rigor da lei
não tolera caçadores furtivos, o caçador licenciado não está em melhor condição. O gosto natural por aqueles empregos faz com que mais pessoas o adotem do que as que podem viver confortavelmente com eles e o produto de seu trabalho, em proporção à sua quantidade, vem sempre demasiado barato ao mesmo mercado para permitir algo além da mais parcimoniosa subsistência aos trabalhadores. O desagrado e a desgraça afetam os lucros do capital do mesmo modo que os salários. O estalajadeiro ou o taverneiro, que nunca é o dono de sua própria casa e que está exposto à brutalidade de todo bêbado, não exerce negócio muito agradável nem confiável, mas dificilmente há algum negócio em que um capital pequeno renda tão grande lucro. Segundo, os salários variam com a facilidade e o custo baixo ou a dificuldade e o alto custo de aprender o ofício. Quando qualquer máquina cara é construída, o trabalho extraordinário a ser executado por ela antes de se gastar é de esperar substituirá o capital depositado nela com pelo menos os lucros ordinários. Um homem educado a expensas de muito trabalho e tempo para qualquer daqueles empregos que requerem extraordinária destreza e habilidade pode ser comparado a uma dessas máquinas dispendiosas. O trabalho que ele aprende a executar deve-se esperar muito acima dos ganhos do trabalho comum, vai repor-lhe toda a despesa de sua educação com pelo menos os lucros ordinários de um capital igualmente valioso. Deve fazer isto também num tempo razoável, tendo-se em vista a duração muito incerta da vida humana, do mesmo modo que a duração da máquina é mais certa. A diferença entre os salários do trabalho qualificado e os do trabalho comum é fecunda neste princípio. A diferença entre os salários do trabalho qualificado e os do trabalho comum é fundada neste princípio. A política da Europa considera o trabalho de todos os mecânicos, artífices e manufatureiros qualificado e o de todos os trabalhadores do campo trabalho comum. Parece supor que os dos primeiros sejam de natureza melhor e mais delicada do que o dos outros. Talvez assim seja em alguns casos, mas na maioria é bem ao contrário, como tentarei aos poucos demonstrar. As leis e os costumes da Europa, portanto, para qualificar qualquer pessoa para exercer aquela espécie de trabalho, impõem a necessidade de um aprendizado, se bem que com diferentes graus de rigor em diferentes lugares. Deixam o outro livre e aberto a todos durante a continuidade do aprendizado. Todo trabalho do aprendiz pertence a seu mestre. Entre mentes, ele deve, em muitos casos, ser mantido por seus pais ou parentes, e em quase todos os casos, ser vestido por eles. Algum dinheiro também é comumente dado ao mestre para lhe ensinar o ofício. Aqueles que não podem dar dinheiro dão seu tempo ou servem por mais que o número usual de anos. Uma consideração que, se bem que nem sempre vantajosa para o mestre por conta da preguiça usual dos aprendizes, é sempre desvantajosa para o aprendiz. No trabalho camponês, pelo contrário, o operário, enquanto está empregado na mais fácil, aprende as partes mais difíceis de seu ofício e o próprio trabalho o mantém através de todos os vários estágios de seu emprego. É razoável, portanto, que na Europa os salários de mecânicos, artífices e manufatureiros sejam um pouco mais altos que os dos trabalhadores comuns. Assim acontece e seus ganhos superiores fazem-nos, na maioria dos lugares, ser considerados agentes de classe superior. Esta superioridade, porém, é geralmente mínima. Os ganhos diários ou semanais de jornaleiros nas manufaturas mais comuns, como as do linho simples e do tecido de lã,
computados em média são, na maioria dos sítios, pouquíssimos superiores aos ganhos diários de trabalhadores comuns. Seu emprego, de fato, é mais constante e uniforme, e a superioridade de seu salário, considerando o ano todo, pode ser um pouco maior. Parece evidente, no entanto, não ser maior do que é suficiente para compensar a maior despesa de sua educação. A educação nas artes de engenho e nas profissões liberais é ainda mais tediosa e dispendiosa. A recompensa pecuniária, portanto, de pintores e escultores, de advogados e médicos, deveria ser muito mais liberal, e assim é. Os lucros do capital parecem ser pouquíssimos afetados pela facilidade ou dificuldade do aprendizado do ofício em que é empregado. Todas as maneiras diferentes pelas quais o capital é comumente empregado nas grandes cidades parece, na realidade, ser quase igualmente fácil e igualmente difícil de aprender. Um ramo, quer do comércio doméstico ou estrangeiro, não pode ser um negócio muito mais complicado que o outro. Terceiro, os salários em diferentes ocupações variam com a constância ou inconstância do emprego. O emprego é muito mais constante em alguns ofícios que em outros. Na maior parte dos manufatureiros, um jornaleiro pode estar bem seguro de emprego quase todo dia do ano em que estiver apto a trabalhar. Um pedreiro ou um canteiro, pelo contrário, não podem trabalhar com um frio intenso ou mau tempo, e seu emprego em todas as outras épocas depende das chamadas ocasionais de seus fregueses. Ele está apto, por conseguinte, a ficar sem trabalho. O que ele ganha, portanto, enquanto está empregado, não só deverá mantê-lo enquanto estiver ocioso, mas dar-lhe alguma compensação por aqueles momentos ansiosos e desesperados que a ideia de situação tão precária deve por vezes ocasionar. Onde os ganhos computados da maioria dos manufatureiros está quase no mesmo nível dos trabalhadores comuns, os dos canteiros e pedreiros são geralmente de 1,5 vezes ao dobro daqueles salários. Onde os trabalhadores comuns ganham 4 ou 5 shillings por semana, pedreiros e canteiros ganham amiduamente 7 ou 8. Onde aqueles ganham 6, estes é comum ganharem 9 ou 10. E onde aqueles ganham 9 ou 10, como em Londres, estes comumente ganham 15 ou 18. Nenhuma espécie de trabalho qualificado, porém, parece mais fácil de aprender que o dos pedreiros e canteiros. Os altos ganhos destes homens, portanto, não são tanto a recompensa de sua capacidade, como a compensação pela inconstância de seu emprego. Um carpinteiro parece exercer um ofício melhor e mais engenhoso que um pedreiro. Na maioria dos lugares, no entanto, pois não é universalmente, seus ganhos diários são um tanto inferiores. Seu emprego, se bem que dependa muito, não depende tão inteiramente das chamadas ocasionais de seus fregueses e não pode ser interrompida pelo clima. Quando os ofícios que geralmente permitem emprego constante num local em particular não o fazem, os ganhos dos operários sempre sabem bastante acima. Quando os ofícios que geralmente permitem emprego constante num local em particular não o fazem, os ganhos dos operários sempre sobem bastante acima de sua proporção ordinária em relação aos do trabalho comum. Em Londres, quase todos os artífices jornaleiros podem ser chamados e dispensados por seus patrões de dia para dia e de semana para semana, do mesmo modo que trabalhadores diários em outros lugares. A ordem mais baixa dos artífices, a dos alfaiates jornaleiros, correspondentemente, ganha lá meia coroa por dia, se bem que 18 pence podem ser admitidos como o salário do trabalho comum. Nas cidades pequenas e vilas do campo,
Os ganhos dos alfaiates jornaleiros raramente se igualam aos do trabalho comum, mas em Londres ficam muitas vezes semanas sem emprego, particularmente no verão, quando a inconstância de emprego se combinam com a dificuldade, a repulsa e imundície dos trabalhos por vezes eleva os ganhos do trabalho mais comum acima dos artífices mais hábeis. Um mineiro que trabalhe por peça em Newcastle supõe-se que ganhe comumente o dobro em muitos sítios da Escócia, cerca de 3 vezes os salários do trabalho comum. Seus altos ganhos originam-se totalmente da dificuldade, repugnância e sujeira de seu trabalho. Seu emprego pode, em muitas ocasiões, ser tão constante quanto queira. Os transportadores de carvão em Londres exercem um ofício em que a dificuldade, a sujeira e a repugnância quase igualam aos dos mineiros, e pela inevitável irregularidade da chegada dos navios de carvão, o emprego da maioria deles é necessariamente muito inconstante. Se os mineiros, portanto, comumente ganham o dobro e o triplo do trabalho comum, não deveria parecer desarrazoado que os carregadores de carvão devessem ganhar, por vezes, 4 ou 5 vezes aqueles salários. Na investigação feita sobre sua condição, há alguns anos descobriu-se que a taxa com que eram então pagos poderiam ganhar-se de 6 a 10 shillings por dia. 6 shillings são cerca de 4 vezes os ganhos do trabalho comum em Londres. Em cada comércio em particular, os ganhos comuns mais baixos podem ser sempre considerados aqueles do maior número. Por mais extravagantes que essas cifras possam parecer, se fossem mais que o suficiente para compensar todas as circunstâncias desagradáveis da ocupação, logo haveria grande número de competidores, comum um negócio sem privilégio exclusivo, que logo se reduziria a uma baixa cotação. A constância ou inconstância do emprego não pode afetar os lucros ordinários do capital em nenhum comércio em particular, seja ou não o capital constantemente empregado, depende não só do negócio, mas do negociante. Quarto, os salários variam de acordo com a pequena ou grande responsabilidade que repousa nos trabalhadores. Os salários de ourives e joalheiros são sempre superiores aos de muitos outros trabalhadores, não só de igual, mas de engenho muito superior por conta dos materiais preciosos que lhes são confiados. Confiamos nossa saúde ao médico, nossa fortuna e, por vezes, nossa vida e reputação ao advogado ou ao promotor. Tal confiança não poderia ser seguramente depositada nas pessoas de condição vulgar ou baixa. Sua recompensa deve ser tal que possa lhes dar aquele nível na sociedade que uma tão grande confiança requer. O longo tempo e a grande despesa que deve ser depositada em sua educação, quando combinados com esta circunstância, necessariamente ressalta ainda mais o preço de seu trabalho. Quando uma pessoa emprega apenas o próprio capital no comércio, não há obrigação, e o crédito que pode ter de outras pessoas depende não da natureza de seu comércio, mas das suas opiniões sobre sua fortuna, probidade e prudência. As diferentes taxas de lucro, portanto, nos diversos ramos do comércio, não pode se originar dos diferentes graus de crédito depositado nos negociantes. Quinto, os salários em diferentes empregos variam de acordo com a probabilidade ou improbabilidade de sucesso neles. A probabilidade de que qualquer pessoa em particular esteja qualificada para o emprego para o qual é educada é muito diferente das várias ocupações. Na maioria dos ofícios mecânicos, o sucesso é quase certo, mas muito incerto nas profissões liberais.
Ponha seu filho como aprendiz de sapateiro, e há pouca dúvida que aprenderá a fazer um par de sapatos, mas mande-o estudar as leis e há 20 chances contra uma de que ele terá tal proficiência, de modo a poder viver desse negócio. Ponha seu filho como aprendiz de sapateiro, e há pouca dúvida que aprenderá a fazer um par de sapatos. Mas mande-o estudar as leis, e há 20 chances contra uma de que ele terá tal proficiência de modo a poder viver deste negócio. Numa loteria perfeitamente justa, aqueles que levam os prêmios devem ganhar tudo o que é perdido pelos que tiram em branco. Numa profissão onde 20 falham, onde um tem sucesso, aquele um deve ganhar tudo o que deveria ter sido ganho pelos 20 fracassados. O jurisconsulto, que talvez aos 40 anos comece a ganhar algo com sua profissão, deveria receber a retribuição não só de uma educação tão tediosa e cara, mas a de mais outros 20 que provavelmente nunca vão ganhar nada com ela. Por mais extravagantes que as taxas dos jurisconsultos por vezes possam parecer, sua real retribuição nunca será compensadora. Compute-se em qualquer lugar o que provavelmente se ganhará ao longo do ano e o que provavelmente será gasto por todos os vários trabalhadores dos ofícios comuns, como os dos tecelões ou sapateiros, e achar-se-á que a primeira soma geralmente superará a segunda. Mas faça-se o mesmo cômputo em relação a todos os jurisconsultos e estudantes de advocacia, em todas as muitas repartições da corte, e achar-se-á que seus ganhos anuais têm apenas pequena proporção com suas despesas anuais, mesmo cotando-se a primeira como alta e a segunda como baixa, como poderia ser feito. A loteria da advocacia, portanto, está muito longe de ser perfeitamente justa e está, bem como muitas outras profissões liberais e honradas, no ponto do ganho pecuniário evidentemente mal remunerada. Essas profissões, porém, mantêm seu nível com outras ocupações e, apesar destes desencorajamentos, todas as mentes mais generosas e liberais anseiam acumular-se nelas. Duas diferentes causas contribuem para recomendá-las. Primeira, o desejo de reputação associado à excelência superior em qualquer delas. E segunda, a confiança natural que todo homem tem, mais ou menos, não só em suas aptidões, mas na própria boa fortuna. Para se distinguir em qualquer profissão em que só poucos chegam à mediocridade, é a marca mais decisiva do que é chamado gênio ou talento superior. A admiração pública que se volta para tão distinta capacidade é sempre parte de sua remuneração, maior ou menor na proporção de seu grau, mais alto ou inferior. Faz parte considerável daquela recompensa na profissão médica, ainda maior, talvez, na das leis, na poesia e na filosofia, quase tudo. Há alguns talentos muito agradáveis e belos, cuja posse, talvez, na das leis, na poesia e na filosofia, é quase tudo. Há alguns talentos muito agradáveis e belos, cuja posse comanda uma certa espécie de admiração, mas cujo exercício pelo ganho é considerável, quer razoavelmente, quer por preconceito, uma espécie de prostituição pública. A recompensa pecuniária, portanto, daqueles que os exercem deste modo deve ser suficiente não só para pagar-lhes pelo tempo, trabalho e despesa e adquirir os talentos, mas pelo descrédito que espera pelo emprego deles como meio de subsistência. As recompensas exorbitantes de músicos, cantores de óperas, dançarinos e etc.,
são fundamentadas nesses dois princípios: a raridade e a beleza dos talentos e o descrédito ao empregá-los destarte. Parece absurdo, à primeira vista, que devamos desprezar tais pessoas e, no entanto, compensar seus talentos com a mais profusa liberalidade. Enquanto fazemos uma coisa, necessariamente fazemos a outra. Se a opinião pública ou preconceito se alterasse em relação a tais ocupações, sua recompensa pecuniária rapidamente diminuiria. Mais pessoas se aplicariam a elas e a competição rapidamente reduziria o preço de seu trabalho. Tais talentos, se bem que longe de serem comuns, de modo algum são tão raros quanto imaginados. Muitas pessoas os possuem com grande perfeição, que desdenham fazer esse uso deles, e muitas outras são capazes de adquiri-los, se algo pudesse ser feito honradamente por eles. O orgulho jactancioso que a maioria dos homens tem das próprias capacidades é um antigo mal observado pelos filósofos e moralistas de todas as eras. Sua presunção absurda sobre sua boa fortuna tem sido menos notada. É, porém, se possível, ainda mais universal. Não há homem vivo que, quando em tolerável saúde e humor, não tenha parte nela. A chance de ganho é por todo homem mais ou menos superestimada, e a chance de perda é subestimada pela maioria e raramente por qualquer homem em tolerável saúde e humor avaliada mais do que valha. Que a chance de ganho é naturalmente superestimada, podemos aprender pelo sucesso universal das loterias. O mundo nunca viu ou jamais verá uma loteria perfeitamente justa, ou uma em que todo ganho compensasse toda perda, porque o empresário não poderia ganhar nada então. Nas loterias do Estado, os bilhetes de fato não valem o preço que é pago pelos subscritores e, no entanto, são vendidos no mercado por 20%, 30% e mesmo 40% a mais. A vã esperança de ganhar algum dos grandes prêmios é a única causa desta demanda. As pessoas mais sóbrias dificilmente consideram sandice pagar pequena soma pela chance de ganhar 10 ou 20 libras, se bem que sabem que mesmo aquela pequena soma é talvez 20% ou 30% mais do que a chance vale. Numa loteria em que nenhum prêmio excedesse 20 libras, mesmo que sob outros aspectos se aproximasse muito mais de uma loteria perfeitamente justa do que as loterias comuns do Estado, não haveria a mesma demanda de apostadores. Para se ter mais chances, para alguns dos prêmios maiores, algumas pessoas compram vários bilhetes e outras uma pequena fração num número ainda maior. Não há, não obstante, uma proposição mais certa em matemática que quanto mais bilhetes são arriscados, mais provavelmente se perderá. Arrisque-se todos os bilhetes da loteria, por certo se perderá. E quanto maior o seu número de bilhetes, tanto mais se aproximará desta certeza. Que o risco de perda é repetidamente subestimada, raramente sendo avaliada mais do que vale, podemos depender de um lucro muito moderado de seguradores. Para se fazer um seguro, quer de incêndio, quer ser marítimo ou de qualquer negócio, o prêmio comum deve ser suficiente para compensar as perdas comuns, pagar as despesas administrativas e permitir um lucro que poderia ser retirado de um igual capital empregado em qualquer comércio comum. A pessoa que não paga mais que isto, não paga mais que o valor real do risco, ou o preço mais baixo pelo qual pode esperar razoavelmente fazer o seguro. Mas se muitas pessoas fizerem algum dinheiro com seguros,
Muito poucos fizeram uma grande fortuna, e apenas por esta consideração parece bem evidente que o balanço comum de lucros e perdas não é mais vantajoso nesta que em outras atividades comuns, com as quais tantas pessoas fazem fortuna. Moderado que seja o prêmio do seguro, muitas pessoas desprezam o risco, não o pagando. Tomando todo o reino como média, 19 casas em 20, ou talvez 99 em 100, não têm seguro contra fogo. O risco marítimo é ainda mais alarmante para a maioria das pessoas, e a proporção de navios segurados para os não segurados é muito maior. Muitos falham, porém, em todas as estações e mesmo em tempo de guerra, sem nenhum seguro. Isso talvez seja feito, às vezes, sem imprudência alguma. Quando uma grande companhia ou mesmo um grande comerciante tem 20 ou 30 navios no mar, por assim dizer, eles seguram uns aos outros. O prêmio economizado com todos eles pode mais que compensar tais perdas, como as que poderiam encontrar no curso habitual das chances. A negligência do seguro marítimo, porém, do mesmo modo que com as casas, na maioria dos casos, não é efeito de tão belo cálculo, mas de inconsciência vulgar e desprezo presunçoso do risco. O desprezo do risco e a esperança presunçosa do sucesso em nenhum período da vida são mais ativos que quando na idade em que as pessoas escolhem suas profissões. Quão pouco o temor de infortúnio é então capaz de equilibrar a esperança de boa sorte parece ainda mais evidente na presteza do povo comum a analisar-se como soldados ou lançar-se ao mar do que na ansiedade daqueles de melhor condição para entrar para o que chamamos de profissões liberais. O que um soldado comum pode perder é bastante óbvio. Sem olhar para o perigo, porém, jovens voluntários nunca se alistam tanto quanto ao começar de nova guerra. E, mesmo tendo pouquíssima chance de promoção, figuram para si mesmos, em suas fantasias juvenis, 1000 ocasiões para adquirir honra e distinção, o que nunca ocorre. Estas esperanças românticas são todo o preço de seu sangue. Sua paga é inferior à dos trabalhadores comuns, e no serviço real suas fadigas são muito maiores. A loteria do mar não é tão desvantajosa quanto a do exército. O filho de um trabalhador ou artífice credenciado pode frequentemente ir ao mar com o consentimento de seu pai, mas se alista como soldado, é sempre sem este. Outras pessoas veem alguma chance de fazer algo por este comércio, mas só este vê alguma chance com o outro. O grande almirante é menos alvo de admiração pública do que o grande general, e o máximo sucessor no serviço do mar promete uma fortuna e reputação menos brilhante do que igual sucesso em terra. A mesma diferença corre por todos os graus inferiores de promoção em ambos. Pelas regras de precedência, um capitão da marinha se equipara a um coronel do exército, mas não se equipara com ele na estima comum. Como os grandes prêmios da loteria são menos, os pequenos devem ser mais numerosos. Os marujos comuns conseguem mais alguma fortuna e promoção que os soldados comuns, e a esperança daqueles prêmios é o que mais recomenda o ofício. Muito embora sua aptidão e destreza sejam muito superiores às que quase qualquer artífice, e muito embora toda a sua vida seja uma cena contínua de dificuldades e perigos, enquanto permanecem na condição de marujos comuns, dificilmente recebem outra recompensa senão o prazer de se exercitar nas dificuldades
e sobrepujar os perigos. Seus salários não superam os dos trabalhadores comuns do porto, o que regula os salários dos marujos. Como então, indo continuamente de porto a porto, o pagamento mensal daqueles que velejam a partir de todos os vários portos da Grã-Bretanha é mais nivelado do que qualquer outro trabalhador naqueles vários lugares. E a cotação do porto, do qual e para o qual a maioria navega, regula a de todo o resto. Em Londres, o salário da maioria das classes de trabalhadores é o dobro das mesmas classes em Edimburgo. Mas os marujos que zarpam do porto de Londres poucas vezes ganham acima de 3 ou 4 shillings por mês, a mais do que aqueles que zarpam do porto de Leith, e a diferença normalmente não é tão grande. Em tempo de paz e no serviço mercante, o preço de Londres vai de 1 guinéu a cerca de 27 shillings por mês do calendário. Um trabalhador comum em Londres, a taxa de 9 ou 10 shillings por semana, pode ganhar no mês do calendário de 40 a 45 shillings. O marujo, com efeito, bem além de seu pagamento, é suprido com vitualhas. Seu valor, porém, talvez nem sempre exceda a diferença entre seu pagamento e o do trabalhador comum, e mesmo que, por vezes, possa, o excesso não será ganho líquido para o marinheiro, porque ele não pode dividi-la com sua mulher e família, a quem ele precisa manter em casa com seu salário. Os perigos e escapadas, por pouco de uma vida aventureira, em vez de desanimar os jovens, parecem normalmente recomendar-lhes o ofício. Uma mão cuidadosa dentre as classes inferiores do povo geralmente receita mandar seu filho à escola num porto de mar, para que a visão dos navios e a conversação e aventuras dos marinheiros não o seduza para o mar. O distante prospecto de risco dos quais podemos esperar nos desembaraçar por coragem e aplicação não é desagradável para nós e não eleva os salários do trabalhador em qualquer emprego. É bem outra coisa com aqueles em que a coragem e a aplicação não podem ser de valia. Nos comércios conhecidos como insalubres, os salários são sempre notavelmente altos. A insalubridade é uma espécie de repulsa e seus efeitos sobre os salários devem ser classificados sobre este título. Em todos os mundos, empregos do capital, a taxa ordinária de lucro varia mais ou menos com a certeza ou incerteza do retorno. Este é, em geral, menos incerto em alguns ramos do comércio estrangeiro do que em outros. No comércio norte-americano, por exemplo, mais do que no da Jamaica, a taxa ordinária de lucro sempre sobe mais ou menos com o risco. Não parece, no entanto, subir em proporção a ele ou de modo a compensá-lo completamente. A bancarrota é mais frequente nos negócios mais arriscados. Os mais arriscados de todos os negócios, o contrabando, mesmo com a aventura bem-sucedida, quando é a mais lucrativa, é o caminho infalível para a bancarrota. A esperança presunçosa de sucesso parece agir aqui como em todas as outras ocasiões e atrair tantos aventureiros para estes comércios arriscados que sua competição reduz seu lucro abaixo do que é suficiente para compensar o risco. Para compensá-lo completamente, o retorno deveria muito acima dos lucros comuns do capital, não só suprir todas as perdas ocasionais, mas permitir um lucro adicional aos aventureiros, da mesma maneira
da mesma natureza do lucro dos seguradores. Mas se os retornos comuns fossem suficientes para tudo isso, as falências não seriam mais frequentemente nestes do que em outros negócios. Das 5 circunstâncias, portanto, que variam os salários, apenas 2 afetam os lucros do capital: o negócio ser agradável ou não e o risco ou segurança com que é cumprido. Das 5 circunstâncias, portanto, que variam os salários, apenas 2 afetam os lucros do capital: o negócio ser agradável ou não e o risco ou segurança com que é cumprido. No ponto de ser agradável, há pouca ou nenhuma diferença na grande maioria dos vários empregos do capital, mas bastante naqueles do trabalho.